Você sabe qual é um elemento que tem no quarto que pode transformar o quarto, deixar ele muito mais bonito, várias funções a mais aí? Provavelmente você sabe, que é o título do vídeo. Exatamente, a gente vai falar sobre a cabeceira, então vamos começar. Bom, primeiro a gente vai falar sobre qual é a função da cabeceira, para que ela serve, para que eu preciso colocar mesmo? Primeira função e mais básica é a proteção da parede, então ela protege a parede. Fala, proteger de quê? Protege tanto ali de impacto, né, impacto da cama, tanto de sujeira, então ele não deixa passar a mão, então acaba sujando a cabeceira, né? Aí previne a parede, então ela protege a sua parede. Se ela for uma cabeceira estofada, ela também te previne de dar uma cabeçada. Então você estava empolgado, deitou com muita velocidade ali, você pode bater a cabeça na parede, quem provavelmente você já deve ter batido alguma vez na sua vida e não tinha uma cabeceira lá para te proteger. Então ela tem essa função também. Outra função também bem interessante é conforto térmico. Essa já é bem interessante mesmo, que é quando você senta na cama, se você tem esse costume ali de às vezes jogar videogame, senta na cama para assistir um filme, ou senta na cama ali para ler um livro, então para você não encostar naquela parede gelada à noite, a cabeceira é perfeita para isso. Outra função também dela muito bacana é em relação à acústica. Se ela for uma cabeceira estofada novamente, então ela tem muito tecido, espuma ali que acaba absorvendo bastante acusticamente, o quarto fica mais sequinho em relação à acústica, não fica aquele eco, né? Sabe? E agora o mais importante, que você sabe que é o mais importante, é o estético. Um quarto sem cabeceira tem nem comparação com um quarto com uma cabeceira bem pensada, bem bonita, que é o que a gente vai falar nesse vídeo agora. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os modelos de cabeceira, já que você já está convencido que ela é a melhor coisa que tem ali no seu quarto, a gente vai falar um pouco dos modelos. Antes da gente entrar um pouco mais nos modelos, vale lembrar que aí é bom fazer uma boa combinação do modelo que mais se adequa na estética, para que fique bonito também. Então eu vou mencionar algumas coisas, mas faça uma boa composição. Eu sempre falo isso aqui, que é para você conseguir organizar legal. Escolher o estilo, o modelo da cabeceira, o que mais combina com a sua casa, às vezes com o seu quarto, o estilo que você mais tem afinidade em relação à estética geral aí de sua casa, tá? Para começar, a gente vai falar delas, que eu já mencionei bastante, que é as cabeceiras estofadas. O que é uma cabeceira estofada? Nada mais é do que algum tipo de placa, normalmente uma placa de MDF ali com espuma e revestida com um tipo de tecido. Então é estofada justamente por isso. Normalmente ela é marcada por costuras, né? Então tem algum tipo de padrão ali de costura, linha horizontal, vertical, ou às vezes é uma placa inteiriça, então ela pode ter várias configurações, várias aparências. Ela também pode ser comprada de forma independente em módulos, como eu falei, ela é marcada por costuras, normalmente a costura já meio que marca o módulo também. Então o módulo, o que é? É de forma modular, então são placas, né? Então você consegue colocar várias placas e formar um conjunto, uma cabeceira às vezes completa, com vários módulos menorzinhos, né? Ou ela pode ser uma cabeceira inteiriça, que aí é normalmente feito por um estofador, que é uma cabeceira toda completa, pensada de uma forma completa, normalmente é sob medida, aí é mais para ambientes onde você quer colocar uma coisa mais definitiva, tá? Agora falando um pouco mais sobre esse tecido que vai revestir essa cabeceira estofada, depende muito da estética, qual é que mais chama a sua atenção. Como eu mencionei, é bom você fazer uma boa organização ali com o estilo da sua casa, mas principalmente com o estilo do seu quarto. Então, qual é a cortina que você tem, tapete, todas essas partes aqui que são de tecido, elas que vão meio que determinar ali o que você vai utilizar também ali para sua cabeceira. Uma boa composição, não necessariamente o mesmo tecido, mas uma mesma linha, entendeu? Os mais utilizados para cabeceira estofada é o couro, corino, né, algum tipo de derivado ali do couro, seja sintético ou natural. Ele é ótimo porque ele tem facilidade de limpeza, ele é muito mais fácil de limpar do que os outros tecidos que eu vou mencionar. Ele combina muito com ambientes um pouco mais industriais, mais despojados, uma cabeceira ali com um couro mais laranja, um preto, fica bem bonito. Outro tecido também que é muito bacana é o suede, ele já é um pouco mais delicado, ele tem um pouco mais de cabelinho, ele tem um toque mais gostoso, ele combina mais com ambientes onde você quer explorar essa parte do conforto, com coisas um pouquinho mais cabeludinhas, né, por conta do suede, ambientes mais frios, fica bem bonito. E o coringão de todos, o tecido assim mais coringa, é o linho. Então se você quer colocar um ambiente mais classudo, mais bacana, o linho fica muito bonito em cabeceira, porém ele é um pouquinho mais chato em relação à limpeza, mais sensível em relação a pets, então esse cuidadozinho aí, mas escolhe entre esses três, são os mais comuns, que é o derivado ali do couro, o suede e o linho, tá? Agora falando um pouco mais da tipologia ali, do modelo que a cabeceira estofada pode ter. O mais comum que eu já mencionei é a estofada lisa, que é aquela que é marcada por costuras, aí ele vai ter ali padrão vertical, horizontal ou lisão, né? Às vezes, dependendo do tamanho da cabeceira, ele é todo lisão, sem costura, costura só nas bordas, mas quase sempre vai ser com padrão vertical ou horizontal. Esse estilo combina muito mais com esses ambientes mais contemporâneos, modernos,
modernos, funciona super bem. Como a gente vai mencionar um pouco mais pra frente, essas orientações aí das costuras têm alguns atributos a mais ali para você conseguir explorar essa parte na decoração do seu quarto. Outra variação ali de estofado é o capitonê ou botonê, são variações ali, mas a aparência final é bem parecida. O botonê, como o nome fala, é um botão, então é um botão que acaba afundando ali na parte da cabeceira estofada. Então fica bem marcado por conta desse botão que ele é puxado, né? Então ele é pressionado para o fundo da cabeceira, então faz um movimento ali do tecido em relação a esse botão. E o capitonê é quase a mesma coisa, só que na verdade, em vez do botão ali, ele tem as costuras chamando a atenção. Normalmente tem um padrão de losango, de quadrados ali fazendo esse formato ali, normalmente puxando também para o centro. Nesse caso aqui, esses dois já combinam mais com um estilo um pouco mais clássico, um estilo mais romântico, então ele tem essa pegada um pouco mais retrô, lembra um pouco mais de coisas antigas. Funciona super bem para esses tipos de decoração que você está utilizando. Outra cabeceira que está sendo utilizada bastante hoje em dia é cabeceira com bordas arredondadas ou orgânicas. Normalmente é em formato de harpa ali na parte de cima. Ele combina muito com esse estilo mais orgânico, às vezes um tapete orgânico com essa cabeceira com a borda arredondada ali, fica bem bonito. Funciona super bem, principalmente em quartos ali de criança, fica bem legal porque ele deixa um pouquinho mais lúdico, por causa dessas bordas não tão retas, né? Então dá para explorar bastante aí, dependendo do seu estilo ou o que você pretende alcançar com essa cabeceira. Agora a gente vai entrar um pouco mais nas cabeceiras não estofadas. A primeira e muito comum utilizada é a cabeceira de MDF ou de madeira. Aí aqui vai ter muitas variações, né? Depende muito da sua intenção, mas normalmente fica ali na altura média, uma chapa de madeira atrás da cama, né, de MDF ali atrás da cama, a cintura um pouco mais da cama, define mais essa parte de cama, as mesas de cabeceira. Aí ele pode ser aqui em meia parede, pode subir para o teto, né, então ele pode continuar ali no teto, fazer um teto de madeira ou ir até o teto. Ele é ótimo também para quando você quer colocar algum tipo de ripado, então quer trazer essa identidade do ripado. Cabeceira de madeira dá esse volume por causa do ripado, né, então fica com muita identidade, esses vãozinhos ali do ripado, mas diferente das cabeceiras estofadas, a cabeceira de MDF ou de madeira aqui, ela já não tem aquele conforto, então se você bater a cabeça vai doer bem parecido com ter batido na parede, um pouco menos, mas vai doer bem parecido. Nada que um bom jogo de travesseiros ali não resolva, tá? Mas vale a pena mencionar. Outra cabeceira também bem interessante que dá para ser utilizada, a cabeceira com boserri. Boserri na verdade são molduras, né? Molduras de gesso, de EVA, ele faz uma moldura e dá um pouco mais de ênfase, dependendo do que você quer, então você consegue fazer essas molduras e moldurar a sua cama e moldurar a parte ali de dormir, a parte do seu quarto. Fica bem bonito, fica mais classudo. Ele combina muito bem com ambientes mais delicados ali, levando um pouco mais pro clássico. Aí ele pode ser só a cabeceira direto ali no boserri, né? Então é uma pintura com boserri ou às vezes a pintura mais lisa mesmo da parede, ou combinado com a cabeceira estofada. Esse aqui já dá um tchanzinho a mais que eu acho que vale muito mais a pena, fica mais bonito, pelo menos na minha opinião. Outra cabeceira também parecida com um pouco com boserri, aí já mistura um pouco mais aqui, é a mais simples de todas, você marcar um pouco mais essa parte da sua cama, é uma pintura setorizada, algum tipo de pintura nessa parte da cabeceira. Todas essas cabeceiras que eu tô falando, boserri, pintura, já não tem aquela vantagem de acústica, de conforto, de térmico, então ele não tem essas vantagens, mas ele dá a vantagem estética, então ele marca mais aonde vai ficar a sua cama, onde começa, onde acaba, dependendo do seu quarto é um pouco maior, fica bem mais bonito dessa forma. Aí aqui em relação às pinturas, você pode utilizar a meia parede, uma pintura setorizada, fica bem bonito aqui nesse espaço dedicado para cabeceira. Aí só toma cuidado em relação à cor que você vai utilizar para fazer essa pintura. Utilize uma cor um pouco mais saturada, uma cor um pouco mais branda, mais leve, porque o quarto é isso que ele precisa, de um pouco mais de tranquilidade. Então, particularmente, eu não gosto de nada muito cheguei. Essa parte cheguei aí, mesmo se você for uma pessoa extrovertida, deixa para outros ambientes sociais, eu acho que vai fazer mais sentido do que aqui no quarto, onde a gente precisa um pouco mais de tranquilidade, dormir tranquilo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tamanhos, qual é o tamanho ideal, onde começa a cabeceira, onde termina, qual é a altura ideal. Uma coisa que vai determinar bastante em relação às dimensões da cabeceira é o que você pretende com essa cabeceira. Ela vai ser o ponto focal ali do seu quarto, ou você quer só aquela parte funcional que eu mencionei, né, térmica e tal. Então você tem que entender o que ela vai fazer, qual é o papel dela aqui no seu quarto. Então, agora falando um pouco mais da altura, não tem muito padrão, porque depende muito da altura da sua cama. Então tem camas que são mais baixinhas, aquele estilo japonês, ou camas que são mais altas, né, com box, às vezes com baú. Mas no geral, 60 centímetros depois do colchão, da face superior do colchão, já vai funcionar super bem. Isso na média vai dar uma cabeceira de mais ou menos 1,20 m
de altura. Então, se passou 60 centímetros do colchão ali, já vai funcionar super bem, você já vai ter espaço para encostar, como eu mencionei, caso você queira ler um livro encostado ali na parede, 60 centímetros vai funcionar, tá? Agora falando um pouco mais da largura, aí aqui já é um pouco mais relativo. Para funcionar, gente, é 15 centímetros depois do jogo da cama. E por que eu tô falando jogo da cama e não a cama? Porque a cama, ela é um conjunto de cama e mesa de cabeceira. Então, se você tem mesa de cabeceira de um lado, do outro, ou só de um lado, aí é o jogo que você vai ter ali de largura dessa composição ali de materiais da sua cama. Então, vai medir ali a sua cama, a sua mesinha de cabeceira, joga 10 a 15 centímetros a mais do que isso, já vai dar uma boa abraçada nesse módulo ali, vai ficar bem mais bonito. Caso esteja apertado, quer colocar uma coisa menorzinha ainda, 15 centímetros depois da cama, já vai funcionar. Mas é o subótimo, tá? O melhor é depois da cabeceira e o ótimo é agora. Preferencialmente, gente, ele em toda a parede fica bem mais bonito. Quando a parede da cama já está muito bem definida, então mesmo depois da mesinha de cabeceira, ainda tem mais espacinho para um lado e para o outro, você conseguir colocar ele todo de fora a fora, dá muito mais charme, fica muito mais bonito esse comprimento total ali. Ele marca muito bem aquela parede onde vai ser dedicada para utilizar a sua cama. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os efeitos. Os efeitos que essa cabeceira pode ter está muito relacionada às dimensões dela também e os padrões de costura que a gente falou, ou do ripado horizontal ou vertical, tá? Assim como nas roupas, padrões verticais alongam e padrões horizontais deixam mais largo, né, mais amplo o ambiente. Então, como eu mencionei, a cabeceira, quando ela pega toda a parede, ela faz um padrão, independente da costura, ela vai fazer um padrão horizontal, que ela vai ter ali 1,20 m de altura, ou dependendo do tamanho que você vai precisar, e ela faz uma faixa horizontal. Então, para quartos menores, fica perfeito, fica muito mais bonito dessa forma, porque ela alonga o seu quarto. Se isso for reforçado com algum tipo de costura horizontal, melhor ainda, que ele fica mais alongado ainda. Se o seu pé direito é um pouco mais baixo, muito apertadinho, padrões verticais, ou às vezes uma cabeceira indo até o teto, tem o efeito que a gente mencionou, que é o efeito de deixar um pouco mais alto, um pouco mais amplo. Agora, um cuidado aqui muito importante, vale a pena mencionar, é quando seu quarto ele é estreito e baixo. Então, quando ele tem as duas deficiências ali, ele é apertadinho e é baixo, toma cuidado com as cabeceiras verticais. As horizontais vai dar super certo, mas as verticais, toma cuidado. Porque mesmo ela tendo aquele efeito que a gente falou de deixar o pé direito um pouco mais alto, como é tudo um pouco mais apertado, ele acaba chamando muita atenção e acaba tendo um efeito não muito agradável. Ele deixa muito poluído o quarto ali, com muita informação, muito pra cima de você, e não vai dar esse efeito que a gente tá querendo, que é o efeito de deixar tudo um pouco mais harmonioso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades extras, porque as funcionalidades da cabeceira a gente já mencionou lá no começo. E as extras? O que ela consegue fazer a mais por mim? Tem mais coisa ainda? Tem. A primeira, e eu acho que é bem válida, é prateleira para conseguir colocar quadro. A cabeceira ela tem uma profundidade, seja 10 centímetros, seja 5 centímetros, depende muito do modelo que você vai escolher, mas essas cabeceiras normalmente estofadas, de madeira, ela tem uma profundidade ali que você consegue apoiar quadros, seja quadros de porta-retrato, então ele tem uma função ali após a altura de 1,20 m que a gente mencionou ali da cabeceira, que você consegue dispor das lembranças, quadros, fica bem bonito dessa forma. Com um local que normalmente é subutilizado, você consegue colocar esses adornos aí para deixar o seu quarto muito mais bonito. E agora uma função extra que eu acho maravilhosa, fica muito bom, é utilizar essa espessura da cabeceira para a gente conseguir colocar uma iluminação indireta. Fica muito bom dessa forma. Fica uma iluminação muito mais aconchegante, jogando a iluminação para cima, então ela bate na parede, depois que ela vai rebater pro quarto, então fica uma iluminação mais aconchegante, não ofusca os seus olhos, fica até uma iluminação um pouco mais romântica, que eu gosto bastante. Você sabia que tinha esse tanto de coisa na cabeceira, gente? É trem demais, é muita informação ali na horizontal, na vertical, é muito legal, né? A cabeceira, ela é muito impactante, deixa tudo mais bonito, mais especial, marca melhor o seu quarto e sem dúvida ela vai transformar o seu quarto. E se você gosta de vídeo como esse aqui, toda semana tem vídeo novo e eu acho que vale a pena você se inscrever. Se não se inscreveu ainda, vale a pena, tá? E olha esses vídeos aqui. Esses aqui eu tô comentando coisas parecidas com o quarto, que vai complementar tudo que eu falei e vai ficar muito melhor o seu quarto. Então, clica aqui que eu acho que vai valer a pena. E beijo e até semana que vem, gente.